frio, nesse estúdio quentinho, gostoso, estamos começando o nosso pod. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Vamos trazer sempre pessoas famosas, queridas, artistas, cientistas, jogador de futebol, atleta, tudo aquilo que é notícia e que interessa, nós vamos entrevistar aqui, não é, doutor? Sim, eu estou amando, gente, fazer o podcast. Está sendo uma experiência maravilhosa com o Carlos Alberto. Segunda semaninha aqui com vocês. E eu quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal, para poder seguir as nossas redes sociais, né? O Pod é nosso, para poder ativar lá o sininho. Você está gostando muito, amor, de fazer o podcast? Eu estou adorando, estou aprendendo com essa turma aí, é muito gostoso, muito gostoso. E hoje é um dia especial para mim, por conta do Instituto Nóbrega, que está comemorando 2 anos, né, que eu fundei o Instituto, que a gente tem aí uma causa muito importante, que é o albinismo. E eu fiquei muito feliz, muito mesmo, que a gente conseguiu aí uma doação. Depois eu vou passar quem é que doou os protetores solares para a gente. Então a gente vai ter aí protetores por um bom tempo. E é isso que a gente luta lá no Instituto Nóbrega, para poder o pessoal ter aí os protetores solares, que é como medicamento para as pessoas com albinismo. Então hoje eu fiquei muito feliz com essa notícia, né, amor? Eu também, claro, lógico. Tá usando o meu sobrenome é muito importante, é muita responsabilidade. E hoje é um dia especial para mim, não por causa do Instituto, pelo nosso convidado. É uma pessoa que eu conheci, se não me engano, em 1997, 98. Ela devia ter uns 16, 17 anos de idade. Essa moça virou um fenômeno na televisão brasileira. É minha amiga, minha querida Eliana. Oh, que delícia! Muito obrigado. Eu sei que eu saí de casa hoje. 7 graus aqui em São Paulo não é fácil, né? Nossa, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu saí com tanta alegria, porque quantas vezes você dedicou o seu tempo, o seu carinho, o seu profissionalismo para o nosso público aos domingos. Aí eu mesma, eu quero dizer, vocês que estão em casa, que eu me convidei para estar aqui. É verdade ou mentira? Eu tive essa honra, é verdade. Porque eu falei, eu quero ir. E aí você falou, mas você vai? Eu falei, com certeza, com o maior prazer, com o maior carinho, porque você sempre me recebeu muito bem, sempre recebeu muito o meu público, né? Tanto na praça, quanto lá no programa Eliana. Então, o casal. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Vamos embora conversar. Eu gosto tanto dela que eu sou viciado em televisão. E no domingo eu fico vendo a audiência como se fosse da praça. Eliana. Ai, que massa. Aí eu ligo... É verdade. Pro diretor? Pro diretor do programa. Parabéns, ele está em primeiro, olha aqui, deu tanto. Porque isso aqui é bom lá no SBT, né? Nós somos muito unidos, né, Eliana? Sim, sim. Porque como nós somos poucos ali, verdade, a gente se junta para sermos muitos. Eu acho que o grande, digamos, o ativo principal é a energia familiar, eu acredito, do SBT, né? Primeiro que começa pelo dono, a família toda envolvida. Depois, a gente está lá há muitos anos, né, Carlos? Você me conheceu, na realidade, em 1991. 91. Nossa, 1991. Eu estreiei no SBT nessa data, em agosto. Aí eu tive alguns programas, eu tive o Festolândia, depois eu tive o Bom Dia e Companhia, que foi extinto, acho que esse ano, né? Esse ano que depois de... O que é uma pena, diga-se de passagem. Muitos e muitos anos. E depois o Eliana e Companhia, daí eu fui para a Record, fiquei 11 anos na Record, retornei, daí já aos domingos, ao lado do Silvio Santos. Então, muita coisa aconteceu. E tem uma coisa muito curiosa, eu não sei se você já comentou isso com a Renata. Quando, em 1991, eu tive meu primeiro programa, ele durou 3 meses. Jura? Juro. Lá no SBT. Lá no SBT. E ele era diretor artístico. E eu tava chorando, muito triste, que o programa... Eu era uma garota, né? Tinha 16 anos. Que o programa tinha terminado, etc e tal. E aí o Carlos passou e falou assim, vem cá, filha, vem tomar uma água, não chora tanto. Tava eu e minha mãe. É assim, televisão é assim. E me deu uma lição de que
televisão é isso, que você vai sofrer muito ainda, etc e tal, barararara. Mas eu estava conversando com ele na sala dele e eu estava ouvindo, era um olho aqui e outro ali, ouvindo a hora que o Silvio Santos ia passar, porque eu precisava falar com o Silvio Santos. Aí eu estava conversando com ele, quando eu vi a voz do Silvio, que é irreconhecível, é totalmente inconfundível, né? Obrigada. Gente, estou me sentindo na sala de casa. Mas é mesmo. Aí eu falei, pera, e saí correndo atrás do Silvio Santos para pedir para ele, pelo amor de Deus, não me tirar do ar. Eu tinha acabado de assinar meu contrato, fazia 3 meses. Nossa. E aí ele disse, não, mas o teu programa tem muita estrutura, você ainda é muito menina, não tem retorno comercial, não tem retorno financeiro, isso aqui é uma empresa, são números. Eu falei, não, mas eu faço o que tiver. O senhor me deixa apresentando desenho? Aí que eu comecei a apresentar a sessão desenho com a Eliana sentadinha num banquinho, sem cenário, sem nada, porque não podia gastar, era uma época de contenção mesmo. E aí a coisa começou a dar tão certo, que os anunciantes começaram a anunciar com a menina sentada no banquinho, não tinha cenário, porque era chroma key, não tinha balé, eu não tinha as paquitas, eu não tinha nave, eu não tinha nada. Era eu e meu banquinho. Foi aí que surgiu a música dos dedinhos. Então foi de uma necessidade. Você vendeu milhares e milhares. Sim, foi de uma necessidade que eu tive que me reinventar. E aí surgiu Dedinhos, por quê? Porque enquanto as meninas dançavam, tinham cenário, tinham bailarinos, etc e tal, eu não tinha nada. Eu tinha que dançar como? Com a mão. Era o que sobrava para mim. E aí que surgiu Dedinhos, aí a música explodiu, aí uma gravadora reconheceu o sucesso e veio atrás do SBT. Na época, o diretor de novos negócios era o Rubens Pássaro. Lembra do Rubens? Claro. E aí o Rubens falou assim, olha, tem gravadora atrás dessa menina aqui, vamos conversar. Aí o nosso querido Paulo Fedato, que não está mais aqui entre nós, falou, Eliana, tem uma gravadora atrás de você, que era a BMG Ariola, que depois virou Sony BMG. Uma das maiores do mundo. E aí que eu comecei, meu primeiro disco, né? Porque não era nem CD, eu era acho. Vinil. A Chica tá virando, aí cuidado. Era vinil. Aí foi em 92 o meu primeiro, e daí não parei mais. Foram 16 CDs, depois DVD. Mas você já cantava antes disso? Eu cantava, eu comecei cantando. Você começou com as patotinhas, Eu comecei né? com a patotinha. Eu lembro. Depois o Gugu Liberato Você não sabia, não. Patotinhas, eu lembro. O que era patotinha? Eram 4 ou 3? Eram 4 meninas. 4 meninas. Que cantavam. Dançando. Eu comecei cantando e dançando, na realidade. Não sabia, aí depois tá que eu fui... Quem viu em mim a possibilidade de ser uma apresentadora foi o Silvio Santos. Porque eu fui cantar no Qual é a Música... Ele ficou me olhando, falou... Eu participava de um grupo chamado Banana Split, que era do Gugu Liberato. Sim, isso eu me lembro. Então, aí foi no programa, foi no Banana Split que ele falou assim, Banana Nanica. Porque eu era pequenininha, as outras eram Miss, não sei o quê. Eu fui para substituir uma menina que sofreu um acidente. E aí de lá fiquei 6 meses, 8 meses no grupo, e o Silvio já me convidou para ser apresentadora. Não foi tão fácil assim, fiz teste. E aí ele falou assim, vamos fazer um teste. Se você for bem no teste, eu vou ligar para o Gugu, pedir para você ficar. E aí eu fui bem no teste. E eu me lembro o dia que ele ligou para o Gugu e falou na minha frente, Gugu, deixa a menina ficar, porque aqui ela vai ter uma longa carreira. Aí até falou assim, brincando, né? Falou, o grupo, não sei até quando que você vai segurar esse grupo aí. Ele tem visão, hein? Mas ele sempre fez isso, assim, de escolher mesmo a dedo as pessoas? No meu caso, sim. A gente sabe quando é bom, né? No meu caso aconteceu, porque a gente foi ganhando... Porque o Qual é a Música era uma competição musical. Se você ganhava uma semana, você voltava na semana seguinte. Ele foi me observando. Foi observando, foi olhando para ver como é que as coisas estavam. Aí, no dia que a gente perdeu, ele falou, eu quero conversar com você. Mas eu não quero conversar com você com a roupa de Banana Split. Põe sua roupa e vem para o camarim. Porque eu acho que ele já queria entender como eu era fora da TV, né? Eu acho que tudo, a maneira como você se veste, a moda é muito isso, é muito como você quer ser vista também, né? É verdade. E aí eu
botei minha roupinha simplesinha, não sei o quê, e fui lá, bati. Uma secretária dele me recebeu, me colocou ali sentada e eu nervosa, né? Meu Deus do céu, vou conversar com o Silvio Santos. E aí ele já me disse exatamente isso. Falou, quero fazer um teste com você como apresentadora. Eu acho que você leva jeito para você integrar o rol de apresentadores infantis. Tinha muitos na época. O SBT... Era isso que eu te falar. Eram muitos. Tinha a Mara, tinha a Angélica, Sérgio Malandro, tinha a Angélica. Tinha o Palhaço Bozo. Tinha o Bozo ainda. A programação Gente, infantil era uma programação infantil. Bom, eu cresci vendo a programação infantil do SBT, né? E faz falta, né? E aos domingos também, né? Que começava com o Domingo no Parque. É verdade, Domingo no Parque. Olha que memória da Maravilhoso. Começava com Domingo no Parque. Depois tinha, eu não sei se essa época, não sei se teve Boa Noite Cinderela. Teve, né? Eu não sei se é minha época, acho que era um pouquinho mais, eu não sei se eu cheguei, mas era muito rico, né? A programação aos domingos, a programação infantil, né? Era uma outra época. E você não tem saudade de infantil? Do infantil? Não, Rê. Eu acho que eu cumpri a minha missão com as crianças. E hoje, as crianças cresceram, são mães, alguns já estão casados e me assistem aos domingos. Então, às vezes, eu até me deparo assim com jovens falando, eu era sua criança, eu gostava muito da sua boneca, meu sonho era te dar um abraço. Às vezes eu vejo assim que já são homens, mulheres, e tem uma turminha jovem que começa a acompanhar o programa também, né? Que são os filhos dessas pessoas, sobrinhos, para quem não tem filho. Então, a família brasileira acabou... Eu digo que eu não deixei o público infantil, eu ampliei meu público. Mas você foi muito corajosa. Fazer o que você fez, porque foi a única que deu certo, né? Com todo respeito. Que perdurou, né? Que tá aí. Que mudou inovou, e o público... que a Angélica também apareceu, a Xuxa também. Mas você está sempre. Você não parou. Aquele dia que nós nos encontramos no Troféu Imprensa, que vai ao ar quarta-feira agora. Quarta-feira, 8h30. Vestido lindo. Obrigada. Eliana do céu, que vestido. Encontrei com seu marido lá nos bastidores. Foi muito emocionante. Todos os anos a gente se encontra lá. Vamos levantar nossa bola. Não, e ele chegou em casa e falou, nossa, Eliana estava bonita. Obrigada. Né? Eu quis ir de vermelho. Vestido vermelho. Então. Olha, gente, essa foto aí maravilhosa. Isso é Teleton do ano passado. Ai, que lindo. Que eu apresentei. Que, aliás, você assumiu de uma maneira maravilhosa. A Hebe deve estar vendo isso lá de cima e deve estar orgulhosa. Ai, Carlos. Porque você realmente pegou aquilo à mão. Mas você sente muita falta dela, eu tenho certeza, eu também. Eu acho que as pessoas que tiveram a chance de conviver com a Hebe Camargo é uma Fomos estrela. Privilegiados. Ela é uma estrela. Eu sempre passo na porta da casa dela ali, porque é uma passagem que eu vou para a casa do meu sogro e volto e tudo. Parece que ela está ali, né? E parece que ela está viva ainda, né? Eu acho que a sensação que eu tenho é que qualquer momento ela pode me ligar, como ela fazia, qualquer momento ela pode aparecer. É uma coisa muito, eu acho muito... O artista, no caso da Hebe, ela deixou um legado, né? De alegria, de vitalidade. Positiva, né? Muito, Deixa eu contar uma coisa. Qual é o nome? Meu Deus, que injustiça esse é o nome dele. Lá de Salvador, que tem aquele centro. Qual? O Divaldo Franco. Sim. Divaldo é um espírita. Isso, eu já ouvi falar. Tem um trabalho maravilhoso. E eu fui, no fim de semana, fui conhecer o trabalho dele e ele me disse assim, quem está aqui ao seu lado agora é a Hebe. E falou uma coisa que eu não posso dizer aqui. Ela me deu um recado. Não. Pela vida dos meus filhos. Eu estava junto, Você estava junto? Meu Deus. Então Deus, você vê... que maravilhosa. Eu acredito muito que ela... e com você, Helena. Eu fui fazer o teu programa na casa da Hebe e uma pessoa veio trazer uma carta. Lembra disso? Lembro. Você lembra? Lembra disso? Lembro disso. Eu escrevi eu mandei um bilhete para a Hebe quando tinha morrido a Isolinha Garcia, que vocês não eram nascidos. E eu fiquei sabendo, e poucas pessoas sabiam,
que a Hebe tinha pago o tratamento dela e o funeral dela, que ela não tinha dinheiro. E era a maior estrela da música de São Paulo. E poucas pessoas souberam. E eu mandei um bilhete para a Hebe, cumprimentando, principalmente pela maneira com que ela conduziu, sei o quê. E o assunto morreu. Um dia estou fazendo o programa da Eliana, na casa da Hebe, já tinha morrido há algum tempo, claro. E me veio uma mocinha que estava preparando o museu da Hebe com uma carta que ela encontrou dentro da bolsa. Nossa, foi muito emocionante. Nós começamos a chorar. Muito emocionante. E não dava para a gente gravar. Amor. É um sinal, né? Uma coisa... Não, né? a Hebe é eterna. É eterna. Ela está presente em todos nós. A Hebe é eterna, é isso. Ainda mais vocês que conviveram a Hebe com ela, é eterna. Né? Hebe foi minha madrinha de casamento em 1956. Meu Deus. Meu E não sei casamento. se você acha isso, mas outro dia eu estava conversando com o Tom Cavalcante, o próprio Celso Portiolli, a gente estava falando sobre os encontros que a Hebe conseguia promover entre os artistas da música, da TV, com os apresentadores, enfim, atletas. Ninguém nunca conseguiu fazer o que ela fazia. Ela chegava numa semana e falava, eu quero convidar você, Carlos Alberto, quero convidar você, Eliana, e ela fazia uns encontros na casa, ou em restaurantes, era de uma alegria. E assim, quem faz isso hoje? Não, aquele mundo não existe. Pena que você não tenha conhecido. Pena amor. mesmo. Era muito ela dela. tinha muita vontade de conhecer a Hebe. Ela era muito dela isso, sabe? Espontânea, Às vezes né? eu tava lá na minha casa, cansada, tocava meu telefone. Vem aqui, lindinha. Ai, Vem que aqui. delícia. Tô te esperando. Onde você tá? Tô no restaurante tal. Estamos falando de você. Estamos com saudade. Vem agora. Eu pegava meu carro e eu ia encontrar com ela. Quando chegava era uma mesa, mas era só risada. E ela, eu tive o privilégio de viajar com ela e acordar, né? E aí, quantas vezes ela acordasse ou quantas vezes ela passasse em algum lugar, olhava para o céu, ela agradecia. Era muito grata. Ela era muito grata. Né? Ai, obrigada, papai do céu, que céu lindo. Obrigada, meu Deus, por esse céu. Ai, obrigada, meu Deus, por essa viagem. Obrigada por eu estar viva. Obrigada. Ela era muito grata. E eu fiquei muito impressionada com aquilo. E ela se comunicava em várias línguas sem falar nenhuma direito. Isso é a coisa mais incrível. Por quê? Porque a alegria dela ela tinha tanto magnetismo, tanta alegria de viver, que às vezes a gente estava nos hotéis, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, ela conversava com o porteiro. Por que a Hebe está falando com o rapaz que está abrindo a porta? O rapaz não entendia, mas entendia gostava, claro. A linguagem do amor, universal, daquela energia, né? E a pessoa abria a porta para ela e, sabe, reverenciava aquela pessoa, sem saber que era a nossa Hebe Camargo. Ela estava fora do país dela. Mas era de uma alegria tão grande que eu sinto muita saudade. Por outro lado, também sou muito grata de ter podido viver com ela isso, né, Carlos? Imagino. Foi uma posição muito forte, né? E você Assumir o lugar da Hebe. Da no maneira que Teleton. você assumiu, Nossa Senhora, Foi Teleton. Foi ao vivo quando me deram essa... A missão, né? Foi ao vivo? Essa missão foi ao vivo. Quando me disseram... Eu já era embaixadora. Quando eu voltei para o SBT, há 12 anos já, me deram o título de embaixadora. A Hebe era a madrinha, eu era embaixadora. Aí, quando ela faleceu, eu entrei no palco como embaixadora, etc e tal, e aí me deram o título de madrinha. Eu fiquei muito emocionada, fiquei até sem... Porque, para mim, a madrinha ainda é Hebe, né? Mas eu lembro que eu fiquei assim, tipo, meu Deus, será que... Ai, gente, será que eu vou conseguir, né, estar nesse posto com a mesma energia, com a mesma alegria? Não, a mesma não, jamais, porque ela é realmente insubstituível, ela é eterna, ela vai estar sempre ali, tanto é que todo o Teleton a gente lembra dela, não tem como, porque foi ela que trouxe o Teleton para o SBT, foi ela que disse para o Silvio, tem um projeto tão lindo no mundo, que eu gostaria que você abraçasse, que você trouxesse para o SBT, e o Silvio sensivelmente achou que seria interessante. E assim, se você for pensar,
São praticamente 2 dias. Esse ano que passou foi um dia só. Mas por anos e anos foram 2 dias dedicados 24 horas ao Teleton, às crianças da ACD. Então é uma maratona do bem tão bacana, Renata, porque todo o SBT trabalha de forma voluntária nesses dias. E com um prazer enorme. Ninguém recebe para trabalhar ali. As pessoas saem das suas produções, né, e se escalam para estar ali. Tipo, um diretor de um programa, os diretores revezam, são vários diretores, vários produtores. Então eles saem da praça, saem do programa Eliana, saem do Celso Portiolli, saem de diversos programas e formam um time para colocar no ar o Teleton. Que lindo. E é lindo. E a gente passa às vezes madrugada, né? E as coisas vão... quem trouxe o Teleton para o SBT foi a nossa querida Hebe. Olha, então, nossa, tem quantos anos bonita. O Teleton já? Meu Deus. Tem mais de 20. Mais de 20 mais anos. De 20 anos. Mais de 20 anos. Eu acho que 24 anos, eu acho. 24 ou 26 anos, por aí. Eu fiz todos. Eu também fiz. Eu sei, claro, lógico. Pô. Eu também fiz. Mesmo estando na Record, a única coisa que eu pedia para eles, que eu fiquei 11 anos lá, eu pedia para eles, por favor, não me neguem. Eu quero estar no palco do Teleton pelas crianças da CD. Então, é tão gostoso fazer aquilo, não é? É muito gratificante. Deve ser uma delícia. Olhar para aquele olhinho daquelas crianças. E é gratificante também ir à ACD. Porque é uma instituição seríssima. Muitas pessoas falam, Eliana, é sério, ou eu queria tanto ajudar, mas não sei como. Doe para a ACD e não espere só na época do Teleton, porque eles precisam o ano inteiro. Isso que é importante falar. O ano inteiro. Bom, você tem o Instituto Nóbrega, você sabe disso. Que é muito difícil. É muito difícil. E às vezes as pessoas ajudam pontualmente, né? E eles precisam de forma regular essa ajuda. Sim. Então, sempre que... E assim, é muito, diferentemente do que as pessoas imaginam, é muito legal visitar a CD. Porque todos os nossos problemas, Carlos, ficam desse tamaninho. Ó. Eu ia falar isso para ela agora. Você que é médica, já está habituada a ver o sofrimento dos outros. Né? Agora, você vai lá, você vê aquelas crianças sem braços, sem perna. E rindo, né? Exatamente. Mas é uma força. Feliz. Isso. Feliz. Aquelas mães. Eu já fui lá. Aquelas mães que são mais que heroínas. É impressionante. Elas abrem mão de toda uma vida pessoal para cuidar dos seus filhos. Porque eu acho que elas entendem que é uma missão. Né? É um propósito. É muito mais que aquilo ali. Então elas se transformam, elas são leoas. Eu amo conversar com aquelas mulheres, eu amo conversar com aquelas mães. Eu saio de lá muito bem, sabia? Eu saio de lá muito feliz. Eu saio de lá muito agradecida. Eu saio e quero levar os meus filhos. A Manu ainda é pequenininha, mas o Arthur eu quero muito levar. Ele que já está com 10 anos, vai fazer 11. Ele nunca foi. E eu acho importante vivenciar isso. Eu vou te levar esse ano lá. Onde? Lá no SBT para ver. Na Teleton? No Teleton. Ai, quero ir. Lindo. Porque eu já fui uma vez com você, não sei se você lembra. Roberto Leal estava cantando. É verdade. Só que eu fiquei bem escondidinha lá. Ela é muito tímida. Eu sou. Ela é e aí eu fiquei quietinha ali, só assistindo, que é uma energia gostosa, né? É muito bom. É uma alegria, é né? muito bom. E ver os familiares das crianças. Isso. Então eu gostei muito. E são histórias diversas, né? E uma coisa que eu acredito muito é que não é algo tão distante das nossas vidas. Amanhã ou depois, a gente nunca sabe o destino de cada um. É uma bala perdida, é um acidente, é um assalto, né? Então é algo que a gente... E assim, é muito sério. Então, sempre, se alguém tiver dúvida, eu queria tanto ajudar uma instituição, queria ajudar... Pode ajudar a ACD sem medo algum. Todo o dinheiro que a gente arrecada, a prestação de contas é seríssima. Todo ano eles prestam conta. É muito importante. É muito. Aconteceu um negócio aqui hoje que eu fiquei emocionado sem você perceber. Porque a gente luta porque ninguém está ajudando. No Instituto? Só dinheiro, só eu que estou. Ela comprou uma sala... Eu montei para ela um consultório e ela atende de graça as pessoas albinas e aqueles que também não têm condição de pagar. A gente filtra e ela vai
deixa eu falar um pouco bem de você. Ela vai mais feliz lá no Instituto do que quando vai para o consultório dela. Porque é uma coisa impressionante. Quem trabalha com a doação sabe do que eu estou falando. É uma coisa que move mesmo. Não é patifaria, não é hipocrisia. Realmente não, é missão. É missão. Você volta para casa bem alegre, né? E a minha emoção, amor, é que quando a Bel falou que... Porque a coisa mais importante para o albino é aquele loção... Protetor. É protetor solar. É só isso que eles precisam. E a Bel, que é minha nora, ela conseguiu o quê? Quantos? Doação de protetores por solares. 2 anos, né? Ela deu um pulo. Ela deu um grito. Eu falei, meu Deus, que mulher boa, que coração que essa mulher tem. É espontâneo, né? A gente não tem como. Isso não é ajudar, forçado. Né? Eu já acho que a escolha de ser médica é uma escolha de empatia absoluta. Porque você precisa sair da sua casa todos os dias, fazer seus plantões, dedicar a sua vida para o outro, para a saúde do outro, né? Você imagina, se tem gente que vive nessa vida, não consegue olhar para um parente próximo, imagina a missão de ser médico. Que a pessoa, você nunca viu a pessoa, mas você está ali dedicando horas da sua vida, dedicando horas do convívio da sua família para cuidar da saúde de alguém, para salvar a vida de alguém. Então tem certas profissões que eu dou muito valor. O professor, o médico, né? Que são pessoas que doam a sua vida. O que seria de nós se não fossem nossos professores, né? É verdade. Exatamente. Então, a gente não estaria aqui. Não teriam outras profissões, né? Eu fiz psicologia, não teria não teria medicina, não teria... Então, assim... E eu sou de uma época ainda que como se valorizava... Eu sempre estudei em escolas estaduais, né? E como se valorizava o professor. Né? O professor entrava em sala de aula, a gente levantava da carteira. Tinha isso também na minha época. A gente tinha a questão de ser patriota, de ter orgulho do seu país. Então a gente cantava o hino, os hinos antes de entrar em sala de aula. Isso é escola estadual. Então, não sei, esse respeito vem comigo, sabe? Já há muitos anos. E é o que eu quero também passar para os meus filhos. E por isso que eu falo tanto dessa coisa de que eu quero levar o Arthur para lá, porque você começa a ver o mundo de uma outra maneira, que ele não é fácil. Não é uma bolha, né? E que as crianças, os nossos filhos que já têm privilégios, né? Eu sou, graças a Deus, uma mulher que venho de uma família muito simples, mas eu entendo hoje os meus privilégios e sei que a Manuela vai ser uma mulher com muito mais privilégios, o Arthur também. Então eu quero que eles conheçam, né, o mundo afora e que eles reconheçam esses privilégios e sempre possam estender a mão, porque para retribuir mesmo, né, o que a vida deu para eles. E eu acho que isso é tão importante. Então eu acho lindo a profissão. A minha cunhada, ela é infectologista. Você falou um dia. Nesse momento que a gente viveu e que a gente vive ainda da pandemia, né, não tinha vacina, não tinha nada. Ela ficou muito dividida entre salvar vidas e estar com as crianças dela, pequenas, chorando, mãe, eu estou com saudade de você, porque ela praticamente não ficava em casa. Ela chegou um momento muito, assim como muitas pessoas dessa área, ficaram exaustos. A gente viu isso na TV, nas redes sociais, a gente viu quão exaustivo foi para esses profissionais, né? Então eu aplaudo, eu realmente... Eu tenho muito orgulho dela e tenho muito orgulho. Imagina o orgulho que você tenha. É grande. Né? Por isso mesmo, porque é muita dedicação. E ele me ajuda muito, Eliana, porque ele é muito companheiro, ele entende meus horários, sabe? Entende minha rotina. Então também, da mesma forma que eu sou companheira, ele também é. Porque para mim, quando eu conheci o Carlos Alberto, eu estranhei demais. Porque o mundo de vocês é totalmente outro, né? É um mundo assim, como é que eu posso dizer? Não é liberal. Mas é um mundo assim sem muitos, como que eu posso falar? Ai, não, desculpa, não é assim, é todo mundo muito, né, alegre, divertido. E eu Você acha? Ai, eu acho. Ela não sabe.
Não é não? Alegre, que a gente leva, né? Alegre, divertido. Não é fácil, não. Não, mas eu vejo o Carlos Roberto lá, ele, pega, né, amor? Então, imagina. Ele trabalha pra caramba. Eu sou chato pra trabalhar, Acontece alguma coisa na praça, ele sai de casa, vai até o SBT. Mas é interessante, como é que você vê o nosso mundo? A pessoa que veio para ser entrevistada e vamos agora fazer outra coisa com você. Como é que você nos vê? Doutora, como é que é o nosso mundo na visão dos médicos? Eu vejo vocês, assim, muito liberais. Em que sentido? Vamos lá. Sou caretíssima, não vem com essa pro lado, não. Liberais que eu digo assim... Não é, eu vou falar uma palavra, mas não é exatamente isso. Sem pudores de estar falando de todos os assuntos, aceitando todas as situações, ainda mais hoje que as pessoas têm... Tá muito assim em alta essa parte de preconceito, de respeitar a escolha do outro. Uhum. Então a gente, no meu lado aqui, era um pouco diferente, sabe? Assim, não sei se você está entendendo. Mas o lado artístico, para nós, normais... a gente vê um pouco mais de liberdade, de expressão e tudo mais. Nós somos mais contidos. Nós temos força, né? Pode ser que seja até por conta disso. Nós temos força, nós temos o povo na mão. Então, eu acho que por a gente ter muitos anos, você acaba influenciando, né? Pelo que você diz, pelo que você fala, você acaba influenciando. Por isso que eu uso o meu programa, é um programa de entretenimento, mas sempre que eu posso, eu vejo. Eu levanto bandeiras importantíssimas. Até no Instagram também, né? No meu Instagram também. Porque eu tenho 30 milhões de seguidores. Se eu ficar fazendo só dancinha, só entretenimento puro, não é uma coisa que vai me deixar muito feliz. Então, eu gosto de me divertir, eu gosto de fazer as danças, eu gosto de entreter, né, de levar alegria, mas na hora de falar sério também acho importante. E eu percebo que as mulheres que me acompanham esses anos todos esperam isso de mim. Sim. Pelo engajamento dos posts que a gente faz sobre violência doméstica, sobre homofobia. Nós somos formadores de opinião. É uma coisa muito exatamente, séria, formadores né? de opinião, e vocês conseguem mudar a cabecinha de muitas pessoas. Eu acho que a gente tem a possibilidade de estar ao lado das minorias e ajudá-las da melhor maneira possível, né? Então, mas acho que esse é um movimento, Rê, que é um movimento de uma nação. Eu acho que não é só do influenciador em si, sabe? Eu acho que isso cabe ao cidadão de uma maneira geral, desde respeitar a pessoa na rua, né? Dentro da sua própria casa. Tanto é que antigamente a gente tinha aquela frase, né? Entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, hoje já mudou isso. Mete, sim. Não só mete, como chama a polícia, e se o teu vizinho pode te prender. Pode mandar prender. Manifestar, claro. É verdade. Então, acho que as coisas estão mudando. Essa questão também, né, do respeito às mulheres, né? A gente antigamente normalizava uma violência contra a mulher. Então, assim, você está andando na rua, o cara passa a mão em você, é normal. Não, não é normal. Né? Hoje a gente já sabe que isso tem nome. Então, no transporte público, né, como hoje em dia as pessoas reagem a um homem que se acha no direito de ver aquela mulher como objeto, o que acontece com ele? Hoje a população se manifesta. Eles já nem estão mais mexendo. Não fica. Tá vendo, né? Já. Eu não sei se assim, diminuiu, não sei estatisticamente. Diminuiu, tenho certeza absoluta. Mas pelo menos as notícias Porque tem medo de ter. Mas nós temos colegas que fizeram uma brincadeira com outra colega e virou uma guerra. É porque acho que foram muitos anos de repressão, muitos anos de desigualdade. Ainda temos muito que caminhar, mas eu acho que a gente está num caminho bom. Eu acho que a gente está num caminho bacana. Eliana, porque o público não pensa que a gente se vê todo dia, que a vida nossa vida, a gente se encontra no bar, a gente se encontra ali no corredor, nada disso. Ela está gravando no estúdio 2, eu estou no estúdio 1, no mesmo dia, né? E a gente não se vê. E, então, é uma coisa interessante, que eu tenho curiosidade de coisas de uma pessoa que é minha amiga, eu conheço há quase 40 anos. É verdade. 30 e poucos anos. Como é que você mantém essa... Não vou chamar de dignidade, que seria uma coisa pesada. Como é que você consegue conviver no nosso ambiente com esse respeito que as pessoas têm por você? Eu nunca vi ninguém brincar com você, Eliana. Eu acho que é respeitando.
né? E se colocando, eu acho que assim, no meio, eu tô há muitos anos, né? 32 anos, eu não dou margem. Eu nunca vi uma ninguém... brecha, não dá aquelas brechas. Na verdade, não importa muito. Para quem é folgado, não precisa você dar brecha mas você alguma. coloca uma barreira. Mas eu ponho os limites, mas mesmo para a pessoa que não tem noção, você pode pôr o seu limite e a pessoa vem, né? Eu acho que eu cruzei com pessoas certas, graças a Deus, ao longo desses anos todos. E os que foram fora do tom, foi apenas uma vez, não teve 2 nem 3, né? Então, assim, eu sei, muita gente fala, ai, ela é meiguinha, ela é isso. Eu sou muito forte quando eu quero ser, sou doce quando eu quero ser, assim. Mas você como é toda geniosa. mulher. Em casa você é? Não. Eu acho que em casa... Você é sempre calma assim? Não, eu não sou... Eu tô parecendo calma? Nossa! Não, eu sou ponderada. Eu sou ponderada. Ah, Eu não, por exemplo, eu detesto brigar no nível de discussão, de gritos, de perder a linha. Eu não gosto. Isso digamos que eu tenho uma boa inteligência emocional. Eu legal. Consigo respirar fundo, administrar, né? E administrar o turbilhão que tá aqui, sabe? Então, por exemplo, eu sou comedida para falar. As pessoas falam, ai, ela pensa demais para falar. Eu penso, eu vivo disso. Se eu ficar a sua falando, palavra é um peso, né? se eu ficar Pelo falando amor de Deus. tudo que eu penso, tem coisas que eu falo dentro da minha casa só e ponto. Fora dela, eu sou mesmo comedida, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande em tudo que eu falo, né? Então, e a repercussão das coisas que eu digo também não é pequena, ela é ampla, então... É bem por aí. Mas eu acho que, exatamente, eu tive uma escola muito linda e assumo que eu aprendi muito com as crianças, né? Porque foi uma escola... Quando você... Crianças, seus filhos? Não, as crianças que eu trabalhei. Eu fiquei 16 anos trabalhando para as crianças. Sim, quando você trabalha para criança, ou quando você convive com criança, você tem que ser mais comedido em tudo, no que você fala, da maneira que você se veste, você é exemplo, né? E imagina você ser exemplo para milhares de crianças, milhões de crianças no Brasil afora. Eu não queria nunca que uma criança chegasse para uma mãe e falasse assim, eu uma coisa errada com quem? Com a Eliana, da televisão. Então eu sempre falei muito corretamente, porque eu sabia. Falei, gente, se eu falar errado, né? E se eu não souber me expressar, a criança vai me imitar. E como é que vai ser? As roupas que eu vestia, eu tinha maior preocupação de não aparecer, sabe? Bumbum, de não aparecer decote, vulgar, né? Muita preocupação. Olha que coisa linda esse. E aí, depois que virei mãe, então, aí aprendi mais ainda, né? Diferentemente do que a gente imagina, mãe, você tem a missão de ensinar. Eu aprendo todo dia com eles. Porque a gente acaba sendo melhor. Você é mãe, você sabe disso, para ser exemplo para eles, né? É verdade. O primeiro aniversário do filho dela, ela deu uma festa do linda. Arthur e a Manu. Linda a festa. Nossa. Ele tem ciúmes da Manu? Não tem ciúmes, mas a gente toma bastante cuidado lá em casa para não ficar muito em cima dela, porque, claro, né? Criança, agora ela tá começando esse ano ela vai fazer 5 aninhos, já não é mais o bebê da casa também, né? Já tá uma mocinha. Tá na hora de ter outro, uma não? menininha, não dá mais. Já tá bom, o casalzinho tá ótimo. Eu tenho lá. 6. Eu sei, você pode continuar tendo. Eu Fala já aí. sou bisavô. Eu Tá curtindo sei. os netinhos dele. Meu bisneto. Mas tá bom já, netinho né? tá. Eu tenho 2, ele tem 6, tem uns 8, então. Vocês não querem, né? Não querem mais. Eu sei que não, que eu já fiz essa pergunta lá no programa. Eu falei, vem beber por aí? A Renata falou, tá bom E demais. como é que você consegue conciliar a Eliana artista e a Eliana executiva, uma diretora executiva, uma mulher de negócio? Eu sou uma empresária. Eu sou essencialmente artista, mas como eu não tenho um empresário, eu tenho um escritório com profissionais maravilhosos que me acompanham. Você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe, tenho meu escritório já há muitos anos, e lá eu recebo
pessoas para fazer os contratos, etc e tal. E eu fiz a maioria de todos os meus contratos, digo, a negociação, né? Quem redige é uma advogada super competente que trabalha comigo, chama Renata Turco, que está comigo há alguns anos, que era da Dantino. Sérgio Dantino. Sérgio Dantino, grande. que era meu advogado também. Que é foi de todos os artistas. De todos os artistas, né? Nossa. Eu tive a honra de trabalhar com ele. Ele negociou alguns importantes contratos da minha vida. A Alexandra de Paula também, que trabalhou comigo muitos anos, que foi advogada dele também, e a Renata Turco. Então, são advogados que estão sempre comigo e pessoas que eu tenho verdadeira tranquilidade em deixar na mão deles. Na mão deles a redação de uma negociação que eu faço. Mas normalmente a negociação sou eu que faço. É você que faz. Mas eu gosto mesmo de palco. Mas vem cá, você faz com quem? Com o Silvio, não. É com o Silvio. Você vai direto no Silvio? Poderosa! Poderosa! O meu retorno pro SBT foi o Silvio Santos. Você me lembra. Depois de 11 anos, ele me ligou. Eu achei que fosse trote, que é um clássico, né? Porque, imagina, o Pânico vivia imitando o Silvio Santos. Eu pensei, é o Ceará do Pânico, né? Que tá me ligando. Eu, bati. Falei, bati o telefone. E aí ele me deixou, na época ainda tinha caixa postal. Hoje em dia a gente não usa mais o WhatsApp, mas antes do celular tinha caixa postal. Às vezes você desligava, a pessoa deixava uma mensagem para você. Hoje não tem mais, tá lá obsoleto, né, a caixa postal. Ele deixa? Isso. Não deixa recado na minha caixa postal que eu não vou te responder nunca, hein? Deixa no áudio do WhatsApp, tudo, porque eu já não acesso mais a caixa postal. E aí ele deixou uma mensagem, eu fiz, meu Deus, é ele mesmo. Aí retornei a ligação. E aí começamos uma negociação para o meu retorno depois de 11 anos. Você faz com ele? Agora ele não está fazendo. Ele tá... Vem cá, como é que você encara o Silvio Santos? Com muito nervosismo você é amiga e respeito. Dele? Você se considera amiga do Silvio Santos? Não. Ele vem para a TV para fazer as gravações dele, né? E ele convive com a gente no palco. Não tem uma convivência, não tem uma convivência, assim como as pessoas imaginam que eu tenho uma convivência com o Carlos ou com o Celso. A gente está ali para trabalhar mesmo, né? A gente só não bate ponto, mas todo o resto é como se fosse uma profissão normal, né? Só que a gente está na televisão, então a nossa exposição é diferente, mas é uma profissão com todas as suas questões, responsabilidades, como qualquer outra profissão, né? Então, e o Silvio ele vem para a TV com essa missão. Ele é super pontual, que é um baita exemplo. Profissional, né? É um baita profissional. E ele entra no estúdio, grava, entra no carro dele e vai embora. Que é uma coisa que você faz também, que eu faço também. Eu tenho muito respeito pelo meu ofício e aonde eu estou. Então, assim, eu fiquei 11 anos na Record e as portas sempre ficaram abertas. Eu fiquei 7 anos no SBT e retornei para o SBT, as portas ficaram abertas. Porque eu sou extremamente profissional naquilo que eu me proponho a fazer, em tudo. Então, modéstia à parte, eu amo o que eu faço e eu faço com muito carinho e respeito aos profissionais. Então, é tudo muito sério, né? Então, o Silvio é isso, assim, ele faz o trabalho dele e vai para casa dele, vai cumprir as outras funções dele. Eu só fiz o primeiro contrato, nunca mais. É covardia, pô. Porque ele bota o óculos, acabou. Que o meu contrato, eu não renovo o contrato há uns 12, 15 anos. Tá brincando? É automático? É automático. Olha! Eu nunca tive aumento, eu tenho reajuste. Mas tá tão bom que eu fico quieto. Mas a gente não pode ficar falando de contrato, você sabe, né? Por quê? Cláusula. Não pode. Não pode. Tem cláusula ali. De confidencialidade. Então, gente, como é que era aquele personagem da Praça Nossa? Minha boca é um túmbalo. Minha boca é um túmbalo. Minha boca é um túmbalo. Como é que era o nome dessa... Maria Tereza, né? Maria Tereza, olha, fazer fofoqueira. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Maria Tereza. Mas o SBT, para mim, não é trabalho, é minha casa. Eu sei. Mas o SBT, ele tem essa... É minha casa. Eu sou a única pessoa que não é da diretoria que tem sala própria. Olha. Que a Iris me deu a sala dela para mim. A Iris também é um coração. Entendeu? Então, eu não falo de dinheiro com eles. Eu quero estar lá.
Eliana, sabe uma curiosidade que eu tenho? Até minha mãe deve estar assistindo e ela sempre fala: a Eliana está com um corpo lindo. Filha, olha as pernas da Eliana. As pernas da Eliana. As pernas da Eliana. Olha as coxas, olha a cinturinha. Você se cuida muito, assim? Você tem, assim, uma dermatologista? Você vai na academia todos os dias? Faz, assim, alguma coisa corporal? Conta aí o seu segredinho que minha mãe vai fazer. Ô, Rê, eu vou fazer 50 anos agora, em novembro. Mentira. Sério? 50 anos? 50 anos. E que maravilha. Eu prezo muito, principalmente depois que eu tive filhos, eu tenho muito cuidado com todas as interferências que eu vou fazer no meu corpo e tudo, porque eu prezo muito pela minha saúde. Então, para mim, a coisa mais importante, principalmente depois da maternidade, é a saúde. Eu quero estar bem. Eu preciso estar com a cabeça boa, eu preciso estar bem fisicamente, mentalmente, sabe? Para ver meus filhos crescerem. Então, quando eu falo em saúde, bem-estar, está muito relacionado ao estar bem, mais do que fisicamente. Mas claro que isso reflete, né? Porque se você tá com a mente sã, você vai cuidar da sua alimentação, você sabe que é importante manter a sua mente ativa. Exercícios são importantíssimos, né? Reposição hormonal, que é uma coisa que eu já faço há alguns anos. Faço há alguns anos. Então, assim... Ela faz isso comigo. É importantíssimo. Gente, hormônio é vida. Ele te deixa muito bem e se a falta dele também te faz. Então, sempre é bom procurar um bom médico que cuide de você nesse aspecto, né? De uma maneira geral, sempre estar cercada de bons profissionais. Isso é legal. E você não vai à academia? Eu tenho uns aparelhinhos lá em casa. Aí eu desço a escada e já tô ali. Tropeço, mesmo sem querer. Ai, tô aqui na academia, tá bom, então tem que Mas fazer sozinha uma não? Você não tem personal? Tenho um personal. Que sozinho ninguém consegue. Eu tenho um personal, eu gosto mesmo, porque assim, mais uma vez, falando dessa coisa de você ter gente boa para cuidar de você, né? Então assim, eu acho que eu não tenho competência para fazer os exercícios sozinha tão bem quanto um profissional que está ali me olhando. Estudou anos, né? Estudou anos. Então, Eliana, postura. O resultado é muito mais rápido se você tem um bom profissional do teu lado. Claro que quando é final de semana, se eu quero fazer um exercício ou outro, eu sei. Mas não sempre. Eu gosto sempre de ter bons profissionais para me ajudar. Então, em todas as áreas, né? Um bom nutricionista, um bom médico clínico geral, eu faço exames endócrinos, eu faço exames periodicamente. Massagem, essa aqui adoro uma massagem. Você sabe que eu estou precisando voltar com as minhas massagens, porque eu tô mais dos exercícios do que ficar relaxada. Eu tô um pouquinho, digamos, não sei se ansiosa, pode ser. Eu não consigo mais ficar, 2 horas fazendo massagem, por exemplo. Parada ali. Mas paradinha ali. Eu fico pensando, ai meu Deus, tenho que fazer isso, fazer aquilo, ai tenho que brincar com a Manuela, tenho que estudar com o Arthur, eu tenho que... não, então, em 1 hora eu resolvo essa minha questão da saúde treinando, sabe? Eu acordo sempre dando aquela respirada, aquela relaxada, sabe? Entendendo o meu corpo, como é que ele tá. Adoro fazer alongamento, mas massagem faz um tempinho que eu não faço por essa razão. Eu acho que a pandemia, ela me deixou um pouquinho mais ansiosa, e isso eu percebo, e lendo e tudo, e vendo as notícias, isso é uma coisa que está acontecendo geral. Geral. Então, eu preciso de coisa que me... Que tire essa ansiedade. Então, extravasar um pouco, né? A musculação, andar na esteira, eu não gosto de correr, então andar na esteira. Então é isso, assim. E uma boa alimentação. É que você tem consciência, isso é bom, né? Da saúde. Primeiro a saúde, depois a parte que vai refletir esteticamente. Não quero passar aqui a perfeição, porque eu também adoro comer doce. Sim. Adoro tomar um bom vinho. Ai, que delícia. Amo ir aos restaurantes, adoro comida japonesa, então como comida japonesa... Você entrou nessa também? Eu amo! Delícia, né? Aquele arrozinho feito com açuquinha. Eu não gosto. Eu não gosto de arroz. Não? Putz, eu amo. Ela, se pudesse, ia todo dia. Eu amo. Você também gosta? Eu adoro, sou também gosto de comida japonesa. Adoro. É minha perdição. Comida japonesa, aqui, né? doce, amo doce, é uma perdição. Então, claro que eu dou as derrapadas.
paciência. Mas olha... Mas essas derrapadas me fazem felizes, sabe? Assim, tipo, eu fico muito feliz. E meu marido também, porque quando eu tô muito na dieta, por exemplo, eu vou fazer uma capa de uma revista, eu vou ter alguma coisa, uma campanha que eu quero estar mais enxutinha, aí eu fico... Aí não bebo, aí não como doce, aí eu falo, bastante água. Não sou eu, essa não é a melhor versão de mim. Eu gosto de tomar um vinhozinho com o marido, com os amigos, de dar risada, sabe? É uma delícia, né? Adoro. Faz parte da vida. Eu conheço uma moça também que adora um vinhozinho. Eu adoro um vinho. Eu bebo sozinha. Quando eu vou com ele, ele bebe uma aguinha, um refrigerante, eu não vinho. Não é gostoso, eu gente? Adoro. Uma tacinha, duas. É bom brindar a vida. É muito bom. Falar nisso, nós temos um amigo que falou que eu não ia ter coragem de perguntar isso para você. O quê? Você tem ciúmes de mim? Ou eu tenho ciúmes de você? Do que, menino? O Matheus. O Matheus Ceará. Matheus Ceará. Será que eu acho que Carlos Alberto de Nóbrega tem ciúme de você, sim. Você tem ciúme dele? Você tem ciúme dele? De todos eles. Por quê? Mais do Matheus. Por quê? Porque ele é minha cria. É mesmo? Ele é minha cria. Eu criei um dos humoristas mais importantes da atualidade. É mesmo, ele é ótimo, muito talentoso. Como foi também o Manfrini, né? E eu tenho ciúmes dele com você. Por quê? Porque ele fica mais tempo com você do que comigo. Não! E eu pago muito mais do que você paga. Não, eu não pago nada. Pra mim sai barato. Eu sei. Pra mim sai baratíssimo. Mas ele mandou te desejar muitas felicidades. Obrigada. Ele gosta muito de você. Mas o Matheus é ciumento com ele também. Matheus Nossa, tudo que fazem pra ele. Se você fica dando muita trela pra algum outro... Se ele fosse mulher, eu acho que ela estava em perigo, viu? Porque... ele liga pra ele. Ô, Carlos Alberto, tô te vendo aqui, hein? Também quero. Tá brincando. Quero ir aí, né, amor? Você já trouxe ele aqui? Já, o primeiro programa foi com ele. Ixi! Como é que vocês conseguiram segurar a língua do Matheus Ceará? Trazendo a mulher junto. Trazendo a mulher. Porque, gente, ele fala... Eu preciso contar pro pessoal que tá nos assistindo. Você sabe disso. Ele fala tanta barbaridade. Eu falo que o programa com ele tem o Proibidão, programa Eliana, que não dá nunca para ir ao ar. Tipo, tem que ir depois da meia-noite, porque ele fala tanta barbaridade. Ele vai fazer, às vezes, o júri do Famoso da Internet. Eu sei, eu assisto. É cada coisa que ele manda. Às vezes eu falo assim... Meu filho, não adianta você falar essas coisas, que eu não vou colocar na hora, a gente vai cortar. Mas não tem problema, eu falo assim mesmo. Aí que ele fica doido. Aí que ele fala mais besteira ainda, porque assim, né? Agora a plateia voltou. É a plateia da risada, os convidados morrem de rir, os câmeras, as pessoas, juro, às vezes, a gente ri de doer a barriga, você sabe. Eu sei que acontece isso na praça também. Ele grava 20 minutos, eu boto 11, 12 no ar. O resto é sacanagem. Tudo pataquada. Assim, não dá. Eu falo, eu não posso pôr isso no ar. Eu tenho que fazer um programa proibidão. Um programa Eliana proibidão, para entrar tudo. Que a Narcisa também é da pá virar. Ela gosta também. Né? A Narcisa também, o Thiago Barnabé, quando começa a falar besteira, tem coisas ali também que eu não posso pôr no ar. Porque eu falo, Thiago, você é louco? Eu não posso pôr isso no ar. Ele... Você sabe que o Matheus entrava pelado no Proibidão da Praça? Você tá brincando. Verdade. Vocês tinham o show Proibidão Tinha da Praça? Tinha o Proibidão da Praça, que eu nunca fui. Eu não quero me comprometer com a família brasileira. Meu Deus. Mas ele entrava com uma placa. Nossa. Uma placa Jequiti. Passava de frente assim. Era Jequiti mesmo? Era. Gente. E passava aqui assim... Só que no final ele virava de costas e saía pelado. Você via a bunda dele, aquele bundãozão lá. Mas a bunda dele é boa? A bunda dele é boa? O Brasil quer saber. Tem que valer a pena, né, Eliana? Mas ela é uma pessoa... Ele te adora, né? Também gosto. Ele tem um carinho enorme por você. Está dado o recado, tá bom? Tá pronto, pronto. Mas pode usar e abusar, você merece. Não, a gente sempre, né, tem muito carinho com a praça e muito respeito, exatamente por isso mesmo, porque as tuas descobertas, elas são sensacionais. E como o público ama, né, Carlos, é uma coisa impressionante. Quando, no caso, o Matheus, o Manfrini também. O Bêbado. Nossa! Eu lembro uma vez que a gente fez, você visitou o nosso palco, a gente colocou um banco da praça, a gente ia contando a sua história,
mostrando os melhores momentos da praça e os personagens iam entrando. Era um conteúdo relativamente simples, mas de tanta alegria que as pessoas, a audiência ia lá em cima, a gente ficava em primeiro lugar com seu marido. Então, assim, é um conteúdo que a gente tem muito respeito, né? Eu tenho ciúme, sim, deles. Pelo seguinte, é difícil você achar pessoas assim boas. É verdade. Aí você pega a crua, você vai lapidando, lapidando, de repente vai embora, vai fazer outro programa. Aí começa, vai num, vai no outro. E quem fica mal sou eu, porque vão dizer que eu não quero. Não é que eu não queira. Eles não querem ir, só que eles não têm coragem de dizer não. Dizer não. Mas eles te ligam, né? Pra perguntar. Todos, o respeito isso é maravilhoso. Eu vejo. Isso é maravilhoso. Eles ligam, falam. Não. Eu tô indo faz. lá. E não tem obrigação nenhuma de ligar. É respeito, porque nenhum né? é funcionário meu. Eu sou empregado igual a eles, igual a você. Nós temos nosso salário, nosso trabalho e tchau. Mas eles saem do seu centro de custo, né? Sai. Da folha. Sai da folha de pagamento da Praça Nossa. Mas o teu programa está muito gostoso. Obrigada. E é um horário difícil, né? É bem competitivo. Mas eu tô há 17 anos no domingo, né? Eu sempre falo isso, assim, eu vou bater sempre nessa tecla, onde só havia homens por décadas. Silvio Santos, Faustão, Gugu Liberato, e de repente aparece uma lourinha que saiu do universo infantil e apareceu. Num programa chamado Tudo é Possível. E o nome desse programa surgiu de uma conversa quase desacreditada, que chegaram lá, tudo é possível. Olha, é um programa, a gente já tem esse nome aqui na Record, que é um programa com uma frase bíblica, tudo é possível naquele que crê em Deus. Então, tudo é possível já está aqui na Record, por causa da igreja e tudo, você não vai querer, né? Eu falei, a gente estava numa reunião de formatação dessa minha transição. Aí eu fiz, esse é o nome, eu quero, tudo é possível, tem tudo a ver, porque eu acredito muito em Deus, porque eu sempre falo isso no meu programa, é uma prática dentro da minha casa, a gente ora, eu rezo com os meus filhos, na época eu não tinha filhos, mas minha mãe se ajoelhava, assim, então assim, é uma coisa que tem a ver comigo, que lindo, que seja uma frase bíblica. Tudo é possível. E aí, Tudo é Possível estreou em 2005 na Record, programa dominical de auditório com uma mulher. Lógico que outros programas já haviam entrado aos domingos com mulheres, mas não permaneceram, né? Então, assim, eu estou há 17 anos ininterruptamente fazendo programa aos domingos para a família brasileira. Então, para mim é um baita orgulho ter entrado nesse hall predominantemente masculino, e eu falo isso porque parece que a memória das pessoas, elas acabam ficando um pouco, elas se perdem, né? Tipo, não tem essa noção, mas eu que vivo isso e sei essa importância de estar nesse lugar, nesse papel, falando com a família brasileira, né? Onde só homens falavam. E qual a importância disso? A importância disso é a importância, né, de nós falarmos sobre as nossas conquistas, né? E a gente ser reconhecida por elas. Estou falando nós, mulheres. Então, ser uma representante feminina nesse rol, para mim, é de um baita orgulho. Eu fico muito feliz. Eu fico realmente... E eu tive essa chance, essa transição lá na Record, e depois de 5 anos... Aí eu voltei para o SBT, sendo reconhecida por aquele que viu em mim a capacidade de ser uma comunicadora, né? Então, falei, meu Deus do céu, agora eu vou voltar para o SBT, e agora aos domingos, que coisa chique! Você tem medo do novo? Porque você deu uma virada na sua vida. É verdade. Deve ter sido muito difícil você Mas é que eu não tive muita escolha, na verdade. Os programas infantis iam começar a ser extintos mesmo. Então, assim, é como uma mudança de empresa ou de negócio da vida, né? Assim, eu vejo isso como qualquer profissão. Às vezes você precisa dar uma virada e você precisa se reinventar. Isso em toda a profissão. Às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho que não é esperado e que você precisa se reinventar, porque se você não se reinventar, você se extingue. Se eu não tivesse me reinventado, eu não estaria aqui conversando com vocês, a gente não estaria falando sobre essa história. Então eu precisei me reinventar, mas não foi uma coisa que assim, eu planejei, não, daqui tantos anos eu paro, não.
foi um movimento da TV, né? E eu abracei na hora exata e teve gente que acreditou em mim. Então isso foi muito, muito importante. E como é que você vê esse movimento das mulheres? A mulher está mandando no mundo. Elas sempre mandaram. Sempre. A gente só não era reconhecida. Mas a gente sempre mandou. É a mulher que manda. A mulher sempre foi a cabeça. É a que tem mais sensibilidade do que o homem. Mas a sua força vem assim, de alguma ancestralidade? Tipo, sua mãe? Com certeza. Avó, minhas avós. Fizeram... Sim. Suas avós? As minhas avós, a minha mãe. A minha avó teve, materna, teve 9 filhos. Olha. O marido faleceu aos 40 anos. Ela ficou sozinha com os 9 filhos. Eles tinham um empóriozinho lá no sul, no Paraná. E ela teve que cuidar, se viu jovem ainda, tendo que cuidar de 9 filhos e ainda cuidar desse empóriozinho que eles tinham. Vendia de tudo, desde linha até o salchichão. O empório não existe mais. Né? Que tinha tudo, né? Tudo, tinha tudo. E então a história da minha avó já é de muito empoderamento, de uma mulher que minha mãe... europeia, não é isso? Minha mãe, aos 10 anos, fazia a contabilidade da vendinha, do empório deles. Minha mãe me contou recentemente que veio um fiscal e viu que tinha um erro e queria multar minha avó. E minha avó estava numa dificuldade muito grande. Falou assim, meu senhor, não faça isso. Eu sou mãe, eu sou viúva, com 9 filhos, eram 8 mulheres e 1 homem. Se o senhor fizer isso, o senhor vai me prejudicar, a gente não tem nem muito o que comer, se o senhor fizer isso, vai prejudicar aqui as crianças e tudo. Mas quem fez essa contabilidade? Está errado aqui, vocês quiseram enganar? Não, eu vou mostrar para o senhor quem faz a contabilidade. Eva, lá vem minha mãe com 10 anos. Minha mãe era boa, sempre foi boa de matemática. Então, a minha avó colocou ela num curso, imagina, para aprender mais matemática, além do que ela aprendia na escola, porque minha mãe viu nela um potencial para fazer as contas, né, do que saía, do que entrava, da vendinha lá que eles tinham do empóriozinho. E minha mãe errou. E aí quando veio, minha mãe me contou esses dias, quando o fiscal viu que era uma criança que fazia, falou, tudo bem, senhora, a gente agora entende. E não multou a minha avó. Então, assim, eu venho e minha mãe que cuidava das finanças de casa. A minha mãe que economizava. Eu sempre ouvi minha mãe dizendo assim, não adianta você ganhar 1.000 e gastar 1.100. Não adianta você gastar 100.000 e gastar 100.200. Você sempre tem que saber economizar, gastar menos do que você ganha. Para você ter alguma coisa na vida, senão você nunca vai ter nada na vida. Então, assim, essa pessoa aí, ela ganha muito, por isso que ela está bem na vida. Mas se ela gasta muito... Não vai ter nada. Não vai ter nada. É verdade. Então, minha mãe falava assim, eu criei você e sua irmã, e eu tive as nossas coisinhas, a gente conseguiu conquistar o nosso patrimônio, eu e seu pai, sendo uma diarista e seu pai zelador. Por quê? Porque tudo que a gente ganhava, um pouquinho a gente sempre guardava. Então essa conta simples é uma conta que me acompanha, é um pensamento que me acompanha nesses anos todos de vida. Minha filha falou isso para mim hoje. Ela falou que ela estava fazendo as continhas dela, fazendo as contas. Pai, eu estou fazendo análise, e ela está me ensinando a não gastar dinheiro. Olha! E ela deu uma ideia. Vocês podem até seguir isso, que é muito, muito bacana. Pega um caderninho, toma nota de tudo que você gasta. Tomou um sorvete, R$2, sei o quê. No fim do mês você vai ver quanto você jogou fora sem necessidade. Quanto você gastou sem necessidade. De supérfluo, né? Então ela falou, pai, há 2 meses atrás, eu dou um cartão para ela, né? E estourou, faltando 20 dias. Esse mês já chegou a metade só. Ou seja, ela já está aprendendo o valor do dinheiro. Isso deveria acontecer na escola, na faculdade. Deveria ter essa educação financeira, isso é muito importante. Eu vou começar a fazer isso. Porque isso... O quê? O quê? Marcar para ver quanto a senhora gasta. Eu não gasto. Você gosta de sapato?
Eu gosto, mas eu sou muito comedida. Você não é gastona? Compra os sapatinhos, ela gosta de comprar sapato. Eu gosto de roupa, Eliana, adoro roupa. Nossa senhora, eu tenho muita roupa. Eu viro e mexe assim, eu vou doando roupa. Não, eu acho que se pode, né? Eu acho que né, se é isso que te deixa feliz, o que me deixa feliz é viajar, por exemplo. Coisa que mais me deixa feliz é viajar. Então, assim, é um investimento. Eita, Siri, tá falando comigo. É um investimento. Pode atender. Não, é a Siri, é o computador falando comigo, se metendo na nossa conversa. É o segundo podcast que eu faço na vida. Eu fiz o pod delas. Eu vi o pod delas. E a Siri ficava se metendo na nossa conversa. Agora eu tô falando com vocês, ela tá falando aqui, que eu não quero falar com você, minha filha. Fica quieta. Vocês veem como esse negócio aqui ouve tudo que a gente fala, né? Já perceberam isso? Desculpa, mas eu nem sei o que é Siri, isso. Amor, aquela mulher que fala no iPhone. É tipo a voz... O celular eu só uso para dar recado e Você só usa, mas eles te usam para outras coisas. Você também desliga a câmera quando você vai... É importante. Você tem costume de levar o celular para o banheiro? Quem não? Quem não? Faz e aí o quê, dizem amor? levar o celular para o banheiro. Às vezes você está conversando, aí você entra no banheiro, você leva, e de repente, para conversar, para continuar a conversa no WhatsApp, às vezes é com a mãe, com uma amiga, com uma irmã, né? Às vezes a pessoa senta lá no vaso e... Às vezes é para nada, é só para ler uma notícia. Para ler uma notícia. Uhum. E aí dizem que tem que tampar, né, a câmera. Porque falam que a câmera tampada, tem gente que vê até além da... né? Eu tenho uma dificuldade, porque negócio é preciso que vocês entendam uma coisa. Mais profundo do que a gente imagina. Antes da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci em 1936, a guerra começou em 1939. Imagina a educação que eu tive. Naquela época, eu tomava a bênção, a mãe, a pai, tio, tinha um respeito danado, aquele negócio todo. Uma educação da época. Imagine o que eu luto para aceitar a vida de hoje. Você não pode imaginar. Eu tenho uma dificuldade de tudo que é moderno. Eu não sei porquê, mas celular, ela sabe disso. Eu não consigo mandar mensagem, eu telefono e falo. Só que você está de parabéns, que você tem um podcast já que é super moderno e atual. Porque eu não quero parar, né? Eu sei, e não vai parar, porque você tem uma vitalidade de garoto. Podcast é uma coisa muito importante. Não, falar uma intimidade de vocês. Eu estava fazendo aquela matéria lá no sítio, né? E a Renata falou assim para mim: nossa, mas ele é de uma vitalidade, parece um garoto de 20 e poucos anos. Às vezes eu canso. Isso é maravilhoso. Gente lá, ó. Foi linda essa matéria, muito gostosa. Você foi a única pessoa que foi no sítio. Nossa, eu fiquei muito feliz, de verdade. Quer dizer, pessoa que eu digo é para trabalhar, para fazer entrevista. Sim, foi a única. Sim, foi um dia inteiro. Essas gravações que eu faço na casa, né, dos artistas, ou quando eu recebo os artistas em casa, que eu também gravo em casa, elas são longas, mas é porque são 2 horas de programa, são 4 horas do programa Eliana, né? Então metade do programa é dedicado a uma personalidade. Você, nesse dia, foi uma delas. É cansativo, porque são muitas e muitas horas gravando. Você saiu de lá 10 horas da noite, você chegou acho que meio-dia, você foi dirigindo, né? Então é bem cansativo para gravar, né? Mas o resultado é tão satisfatório. Depois que eu sento e assisto o meu programa, eu fico orgulhosa, sabe? Você gosta de se ver? Não. Você é crítica? Não gosto de me ver, mas eu me vejo. Exatamente. Eu não perco um programa meu. Pela autocrítica, porque só me vendo eu consigo Você não melhorar. acha que você poderia fazer melhor? Uhum. Até hoje, depois de 32 anos, eu assisto e falo, puxa, desde expressão facial até, sei lá, desenvoltura, forma de perguntar ou de brincar, etc e tal, às vezes eu... Mas você sabe que quando, às vezes eu estou em casa com os amigos, vamos ligar a televisão no programa para assistir. Para mim é um trabalho. Então, assim, diferentemente, eu me divirto. Mas como eu sou crítica... Eu também sou muito crítica. Eu sofro. Tá eu vendo? fico lá... Eu não sou o único, não, tá vendo? Eu sofro, eu fico olhando, eu falo, putz, eu podia ter feito melhor. Puxa, essa edição aqui... Então, assim, eu estou aprendendo... ao longo dos anos a ser menos crítica comigo, isso na vida profissional e pessoal.
porque senão a gente fica, sabe, muito rígido. Tem que parar de ser rígido, sabe, com a gente mesmo, assim. Tudo bem se não fica tão perfeito, tudo bem se, sabe, não é do jeito que você espera, mas também tem muita, isso eu já reparei também, tem muito a ver com o humor, tem a ver com o dia. Se você tá muito bem, ai, que legal, deixa. Se você não tá bem, você vai achar sempre um pelinho em ovo. Então eu também tenho que tomar cuidado e tento me conscientizar de que assim, peraí, eu tô num bom dia para avaliar isso? Não tô. Então não vou ficar avaliando, sabe? Porque eu posso ser muito dura comigo. Estragar até o que tá bom, né, às vezes. Posso ser muito dura comigo, então calma. Eu falo isso comigo mesmo, sabe? É uma coisa interna. Você amadureceu isso. Eu faço terapia já há muitos anos, então, às vezes, a gente tem que brigar um pouco com a nossa mente, porque tem uma frase que minha terapeuta fala, que faz todo sentido para mim, que eu vou falar para vocês, que é assim, a mente mente. Cuidado com o que a mente, às vezes, te propõe, sabe? Porque, às vezes, é só criação da sua mente, e se você bobear com ela, ela vai fazendo uma novela na tua cabeça. E quando você vê, não coincide com a realidade. Mas você já foi. Quando você viu, já foi. Você já falou que você não devia. Você já reagiu de uma coisa que você mesmo criou. Então, calma. Então, quando eu não estou num bom dia, eu tenho que perceber isso em mim. E às vezes vem, né? A mente fala, putz, faz isso, faz aquilo outro. Não, porque fizeram isso com você. Ah, isso é resultado de alguém querer puxar o seu tapete profissional, por exemplo, né? E aí você fica maquinando. Eu penso muito, eu sou uma pessoa que penso muito. Eu vou dormir pensando, eu acordo pensando e fico tic, 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 tic. Só que às vezes a mente mente. E às vezes você entra numas ciladas pelo que a tua mente está te conduzindo. Daí você tem que parar e avaliar. Isso sou eu pensando besteira ou isso realmente de fato está acontecendo? E aí você fica naquela briga. Vai. Quando você vê, fala, não, calma. Quando você tem essa consciência, as coisas começam a melhorar. Você para de entrar numas viagens, sabe? Aconteceu isso comigo, né? Aonde? Eu estava preocupado que fosse acontecer uma coisa pesada. Foi. Eu criei uma fantasia alucinante. Sofri 2 semanas. É a ansiedade, né? Chegou no momento... Não aconteceu nada. Eu falei, meu Deus. É aquela ansiedade, é o medo de uma coisa ruim acontecer. Porque você fica alimentando aquela coisa. Né? Eu sou crítico no meu trabalho. Como pessoa, talvez pela minha idade, eu pouco estou ligando o que falam de mim. Entendi. Eu uso a roupa que eu quero, faço o que eu quero e não tenho vergonha de não fazer nada sem consultá-la. Porque ela é jovem. A gente tem uma cumplicidade, isso é muito bom. Que bom. Né? Isso é muito ela bom. tem até 44 outra visão, anos. Né? Outro mundo. O meu já passou. Que passou? Não, com 86 anos, meu Deus do céu. Para. Então, eu pergunto muito a ela, inclusive com a minha própria filha, né? Eu ajudo muito, assim, Eliana. Eu não gosto de sentar para falar das pessoas, criticar as pessoas. Também não gosto. Eu não sou assim. É uma energia que não entra na minha casa. Eu gosto. Também sou assim. Eu sou assim de dar conselho bom, ou então eu fico quieta. Isso. Eu silencio. Mas isso é bom. A minha filha foi... eu não inflamo nada que acontece. Isso é ótimo. Né? Então, o Carlos Roberto vem com algum assunto familiar e tal. Se eu não posso falar o que eu penso, eu também não vou prejudicar outra pessoa. É isso aí. Porque ela não está ali para se defender, né? Então, assim, muitas coisas que a gente vive no dia a dia, até com a família, com os filhos, eu procuro orientar da melhor forma, né? Então, eu acho que isso a gente se dá muito bem por conta disso. Eu gosto de ter essa relação, seja com amigo, seja com ele, e flui, né, amor? Mas eu acho que é uma energia, tudo aquilo que você manda para o universo, eu acredito que volta para você. Com certeza. Se você manda coisas boas, o universo vai te trazer coisas boas. Se você é daquelas que só reclama, eu acho, tá? Eu acredito muito em física quântica. Se você é aquela pessoa que só reclama, só reclama, só reclama, chato, né? Você fica lá a vida não é fácil. Eu não estou falando de mim, que graças a Deus... E eu sei dos meus privilégios e agradeço a Deus todos os dias por eles. Mas, se as coisas estão difíceis e você fica alimentando e fica mandando isso para o universo, parece que elas ficam piores. Eu sei que é muito difícil a gente falar, né, em pensamentos positivos, etc. e tal, em positivismo, quando as coisas não vão bem.
E eu sei que para a maioria das pessoas a vida não vai bem. Ainda mais depois de tudo isso que a gente viveu e pandemia e tudo. Mas tem gente que é muito que vive numa onda, né? De essa coisa das redes sociais, por exemplo, às vezes figuras que entram no perfil, né? Só para criticar os haters, né? Para criticar, para machucar o outro. Como isso é nocivo, meu Deus do céu. É nocivo para quem recebe e é nocivo para quem faz. Você se incomoda quando tem uma crítica, até injusta? Crítica... Ou injusta? Não, quando a crítica ela é baseada na verdade e bons profissionais criticando, isso não me preocupa. O que me preocupa quem, né? Quem está fazendo? O que me preocupa, o que me dói e me entristece é quando você vê uma crítica... de maldade, né? De inveja, para te machucar. Para machucar, para te diminuir. Mas você acusa o golpe ou você deixa passar? Não, dói. Dói, não dói? Dói. Então eu não sou diferente. Né? Não, dói. Dói e dói para todo mundo. O que eu tento fazer é não alimentar essa dor, mas de primeiro impacto assim, dói. Qualquer coisa, né, que você vê, você pode ver lá. Eu tenho a felicidade de ter nas minhas redes sociais pessoas que me acompanham durante muitos anos e têm muito carinho e muito respeito. É uma relação de muito respeito. Mas vez ou outra mesmo, aparece uma figura ali, outra colar e tal, e que é curioso como a gente, né, como o ser humano, tem a tendência de dar atenção a alguma coisa que não está dando certo, né? Então tem muitas coisas lá lindas e tem uma figura ali, pá! Que vem. Dói, né? Dói. E aí eu paro, aí entra essa ponderação que eu tento exercitar e com a idade, a maturidade, eu tenho aprendido mais. Meu bem, olha o tanto de coisa boa aqui, você vai olhar justamente. É aquela coisa da camisa, que você tá com a camisa branca, vai sair, um exemplo, né? E cai um pingo de molho de tomate. Você vai se reduzir aquele pingo de molho de tomate a noite inteira? Não, deixa o molho de tomate sujar aqui, vai viver tua vida. A camisa não tá bonita como você gostaria, não, mas e daí? A vida é tão maior do que esse pingo, você não se reduz a esse pingo de tomate na camisa branca. Então é mais ou menos isso. Não se reduz a esse pingo de tomate que está ali querendo justamente para não me aborrecer. Querendo te diminuir. Sabe, segue, vida que segue, mas dói. Não, e você sabe da sua verdade, né? Então é ruim mesmo você olhar aquilo. Mas você falou o primeiro impacto, mas depois você fala, eu não sou isso. Então, mas aí o que eu acho das redes sociais, né? Elas são absolutamente necessárias. A gente imagina, eu venho de uma época que se eu queria saber o que estava acontecendo no mundo, eu tinha que ler um livro, não tinha, né? Um jornal, uma revista. Tá tudo naquele. Hoje não, hoje você quer saber como é que eu vou fazer uma viagem para algum lugar que eu nunca fui. Dou um Google aqui, estou pensando em viajar para tal lugar com as minhas crianças. Deixa eu ver se é bom, se não é. Hoje em dia a informação chega muito mais rápida para a gente aqui. Então a gente tem muitos benefícios com a internet, mas também tem muita crueldade. E aí a gente tem que saber dosar isso. E como é difícil. Aí se você pega alguém que não está com autoestima em dia, ou que não tem uma base de apoio, que não tem uma rede de apoio, e essa pessoa começa a ser bombardeada com essa energia, a pessoa não aguenta. É que nem o caso daquele rapazinho, né? Que a gente já, infelizmente, a gente já viu muitos casos. Então, a gente tem que estar muito atento, muito ligado. Acho que os pais, né, nós que somos pais, a gente tem que estar muito ligado e observar muito os nossos filhos. Você vai ver orientar. Quando a Arthur tiver 15, 16 anos, toca o telefone de noite. Nem me fala. Nem me fala. A Eliana estava mostrando uma festinha, né? Que ele estava com os amiguinhos, né? Tem alguma pergunta aí falando Não, nisso? então, a gente abriu uma caixinha de perguntas no final de semana. Oba! E aí surgiram várias coisas. Então eu vou te perguntar aqui. Primeiro, Eliana, você é uma mulher incrível. Obrigada. E quer saber quem escolhe os seus looks. Eu tenho como eu falei aqui, eu gosto de estar rodeada de bons profissionais, né? A gente não faz nada sozinho nessa vida, você sabe.
sabemos disso, né? Olha só que estúdio legal que a gente tá, que vocês não estão vendo por trás das câmeras, mas é incrível, com um monte de gente bacana, não é só nós três aqui, vocês não imaginam para isso tudo acontecer o que está acontecendo atrás das câmeras. Então eu tenho o Tid, que é meu personal stylist já há alguns anos, ele traz uma arara, eu falo, nossa, você é maravilhoso, porque ele adora fartura. Olha. E eu também, adoro fartura, em tudo. Escolher, assim, vários. Quando eu vou ao mercado, assim, meu marido fala, mas pra que você está comprando tanta coisa? Eu falei, porque essa é uma frase também que eu ouvi da minha mãe desde pequenininha. É melhor sobrar do que faltar. Então a gente sempre vejo uma família muito simples, mas assim, quando ia receber, minha mãe pegava as economias, eu lembro, e fazia, sabe, aquele almoço delicioso para receber os tios, para receber os amigos. Então, o Tid é desses também, assim, sabe? Ele não vem com 2, 3 lookinhos, ele vem com uns 15 lookinhos. Gostoso. E aí eu olho e falo, E porque a moda tem muito a ver com o seu estado de espírito também. Como você está se vendo naquele dia, que mensagem você quer passar. Então, tem dias que eu estou mais sóbria, tem dias que eu quero estar mais colorida, tem dias que eu quero estar mais séria, tem dias que eu quero estar mais sexy, mais menina, enfim, e eu gosto, e a moda te dá essa possibilidade, né, de passar mensagens através da roupa que você veste. É verdade. Tênis no Carlos Alberto de Nóbrega, né? Isso mostra o que ele quer passar, né? O que ele é um homem de 80 e poucos anos, mas com uma jovialidade, com uma energia, né? Então a gente fala muito através daquilo que a gente quer mostrar com a roupa. Então o Tid é que traz os figurinos, mas sou eu que escolho, porque tem muito a ver com o meu estado de espírito do momento, do dia. Te dá a opção e você segue, né? Toda a roupa é sua? Você... Não, a gente tem muita... Você tem uma... tem que... a gente tem muitos parceiros, muitas marcas que vestem, que gostam de vestir. Gosto, ele se veste muito bem. Obrigada. É verdade. Mas assim, no programa você tem ele, aí na sua casa, você sai de final de semana, aí é você. E aí você fez algum curso, alguma coisa assim, para poder olhar e falar, isso com isso? Eu fiz há muitos anos... Uma assessoria, uma consultoria? Eu fiz há muitos anos e tem a coisa também do visagismo, né? Porque eu sei as cores que minha pele, o tom, que tem o contraste. Então o visagismo ele é muito interessante, mexe com desde a maquiagem, a cor do seu cabelo, a roupa que você veste, que te valoriza ou não. Então eu sei... Basicamente, tem cores que ficam muito bem em mim, por exemplo, e é por isso que as pessoas me veem bastante. Verde, pink, o amarelo, mas não mostarda, porque se eu tô de mostarda, apaga pela cor da pele, cabelo. Então, assim, verde é uma coisa que eu amo. E aí, quando eu coloco uma roupa verde, as pessoas falam, nossa, como você tá mais bonita. É a cor. É o tal do visagismo. Então, eu gosto também tem um estudo para isso, né? Então, é bem interessante o visagismo. Algumas pessoas falam, é besteira, não funciona. Funciona, gente, é bacana, é legal. Legal. Outra pergunta aqui do Henrique é, o que falta para você realizar na sua carreira? Ixi, eu sou uma curiosa. Sempre fui muito curiosa. Então, eu gosto de receber desafios. Recentemente, agora eu fiz um quadro que é o Drive-Thru Ok, que é um quadro coreano que numa reunião de conteúdo com a equipe da Floresta, que é uma produtora bem conhecida no nosso país, que faz grandes programas, eles me mostraram esse conteúdo, fiquei encantadíssima. Levei para o SBT, a TV gostou, e aí eles compraram o formato. É um formato muito divertido, mas muito legal. Como é que é? Você pode contar? Posso. A gente vai estrear, dia 26 a gente já estreia o Drive-Thru Ok. Ele surgiu de uma necessidade de fazer programas no meio da pandemia. E os coreanos, com esse sucesso que é o Drive-Thru, que todo mundo entra num drive-thru para pegar um lanche, etc e tal, para comprar alguma coisa. Tem até drive-thru de farmácia fora do nosso país, né? Então as pessoas passam no drive-thru, pedem um... Então fizeram um show de calouros drive-thru.
E a paixão do karaokê, né? Porque a gente adora cantar, né? A paixão... Eu só vi o barulho lá fazendo... É divertidíssimo. Então a gente recebe pessoas com seus carros para se apresentarem. São talentos, pessoas comuns. Mas é um carro atrás do outro, é isso? É. Olha! Aí eles passam na cabine da Narcisa, fazem o pedido e passam numa banca de jurados. E se o jurado gosta, ele abre a cancela. Então são 3 cancelas para serem abertas. Aí o jurado bate, dá verde, abre uma cancela, o outro jurado bate, abre a cancela. Se um jurado bate e não abre, ele não fica para a grande final. E a grande final a pessoa leva de 500 a 10 mil reais para casa. Esse casting foram pessoas normais, famílias, enfim, pessoas também da área que gostam de cantar em bares, mas não são profissionais, né? O que a gente quer, se o público curtir, é que na próxima a gente abra para o público. Quantos programas você conseguiu fazer? Porque já desarmaram tudo, né? A gente vai ter 2 meses e meio de programa. Vai estourar, né? Tomara. A gente se divertiu. Coisa nova na televisão. A gente se divertiu muito fazendo. É inédito. É o próprio carro da pessoa? É o próprio carro da pessoa. Que legal. E aí tem gente, por exemplo, eu recebi lá umas figuras. A gente logo vai soltar o teaser para as pessoas terem noção, mas é de rachar de rir. É muito bom. Então você recebe todo mundo que queira cantar e tudo. A gente apresentava, né, o formato. Você canta, quer se apresentar cantando? Quer. Aí vem desde grandes talentos que o nosso país tem, até pessoas que não têm nenhuma noção Isso que é engraçado. da Como música. eu, por exemplo. Nenhuma noção da música, mas que quer se divertir. Tudo bem se eu não passar. Eu posso falar de um outro negócio que eu tenho? Pode, fala à vontade. Então, é bem gostoso. Eu acho que tem a cara do entretenimento com leveza, com alegria. Acho que as pessoas vão gostar quadro. muito. São 2 horas, São né? 2 É um horas. programa, na realidade. 2 horas? 2 horas. Bastante. 2 horas. Igual Nossa. quando eu fui lá na sua casa, foram 2 horas. Meu Deus do céu. 2 horas. Ocupou metade do estacionamento da mesmo? emissora. É verdade. É verdade. Olha como eles Caramba. acreditam em você. Isso é prestígio, viu? Isso é acreditar no taco. E aí você vai sempre inovando, então. O que você acha que tem a ver com você? Não você consigo pensa... sempre inovar. Não consigo consegue? sempre inovar, porque a gente gostaria de fazer mais. Mas tem que estar dentro das nossas possibilidades financeiras de investimento sim. do programa. Então, eu já teria inovado muito antes, mas é que tem um valor a ser cumprido teto ali, né? para que seja viável o programa. A gente trabalha numa televisão A gente tem comercial, uma né? verba já. Estipulado. Mas eu Então- digo assim, você topa, se puder, inovar. Sempre. Você não parou ali, a Não, sua falando carreira... em desafios, em desafios. falando uma pergunta, Isso. não, eu estou sempre pronta Tá. para novos desafios. Pra novos desafios. Não sei o que mais, assim, as coisas vão se apresentando e eu vou entrando. Novela, você já pensou em fazer? Assim, lá, quando você começou, ou no não, meio da sua no carreira, início, nunca não. te atraiu? Mas você sabe que eu acho que a profissão de ator e atriz é algo tão... Subir num palco, num teatro, por exemplo, eu acho um palco tão sagrado. Acho que você precisa estudar muito, sinceramente. Essa coisa de ser comunicadora é uma coisa que eu acho que desde pequena veio comigo. Claro que eu fui aprimorando e sempre, até hoje, preciso, como eu disse aqui, sempre melhorar e estou sempre atenta aos profissionais. Para mim é sempre uma aula. Quando eu estou ao lado do Silvio Santos, é sempre uma aula. Eu observo ele, olha como ele faz, olha... É curioso isso, né? Ou quando eu estou com algum colega jovem, eu fiz o programa da Tata Werneck, eu sempre fico observando. Os bastidores são incríveis. Ela é maravilhosa. Os bastidores são incríveis. Então eu sempre fico observando muito, porque eu Tecnicamente sempre mesmo. aprendo com esses profissionais. Olha. Desde do Silvio Santos, que está há anos na televisão, a Tata Werneck, que saiu do humor e se transformou, ainda está no humor, mas se revelou como uma comunicadora, assim, muito bacana, né? O por trás das câmeras de um projeto como o dela me interessa muito, assim, em ver, em aprender, eu sempre aprendo. Até
quando eu fui fazer o programa da Angélica na HBO também, sabe? Eu fiquei observando, porque eu nunca tinha contracenado com ela, apesar da gente se conhecer, a gente já ter se esbarrado várias vezes, a gente tem um grupo de WhatsApp que todo mundo sabe. Você falou a Xuxa tá junto, eu, Xuxa, né? e Angélica. Ver trabalhando é diferente, o posicionamento do profissional, né? Como faz, como se coloca, né? Com a equipe, tudo isso para mim é uma escola. Então, eu sou uma baita curiosa. Então, todos os desafios são muito bem-vindos, porque eu sempre aprendo com eles. Eu fiz a Netflix, o projeto da Netflix, que foi fantástico, com uma estrutura que eu nunca tinha pisado antes. Então, foi muito legal ter feito. Me chamaram para fazer um programa de empreendedorismo descomplicado. Era entretenimento e empreendedorismo. Empreendedorismo porque a gente falava de produtos e de mercado, mas era mais um game show, né? Foi muito legal ter podido fazer, ter estado, né, no streaming, muito interessante, aprendi pra caramba. Então, assim, gosto de desafios. Pode convidar que eu avalio e vou com tudo. Você também? É sim, você está aqui. Eu estou aqui, eu não posso falar. Da onde veio a ideia do Pod É Nosso? Por causa dela. Jura? Ela me falou uma frase uma vez aí, que me tocou assim, eu falei, poxa, eu vou fazer ela ficar conhecida. E como ela não é artista, eu pensei em fazer o podcast, que o primeiro era Rir é o Melhor Remédio. Uhum. Então, era uma entrevista e ela, como médica, fazendo perguntas. Da minha área, né? Da área dela, que é para não ser uma forçação de barra. Uhum. Não é a mulher do Carlos Alberto. Sim. É uma médica que vai falar sobre saúde, sua alimentação. Legal. E ela fala muito bem, ela é despachada. Eu falo para ele que se eu não fosse médica, eu seria jornalista. Olha, interessante que também. Eu acho muito lindo a profissão de jornalista. Tanto assim pela cultura, como se expressar. Então, assim, eu acho fantástico. E a responsabilidade da informação, né? É, isso. Tem muita, exatamente. é uma profissão também que eu admiro bastante. Que entra também. Tem um monte aqui. Pretende voltar a cantar? Os fãs amariam. No chuveiro, gente. Gravo e posto. Qual o formato que você nunca apresentou, mas gostaria de apresentar na televisão? Meu Deus. Difícil isso. Eu nunca fiz programa noturno, por exemplo. Interessante. A minha imagem sempre é mais solar, família. É verdade, não reparei isso. Eu nunca fiz programa noturno. Mas não é diferente. É diferente. Mas o público do domingo... É diferente. Quer dizer, noturno. Meu programa vai até às 8 agora, né? Mudou de horário, estava das 4 às 8. Mudou. Depois de tantos anos, mudou. Era 3, agora começa às 4. Gente, 4 horas, hein, domingo que vem. Como é que você aguenta? Às 4 às 8. Nossa, não, o Silvio não muda muito. Aliás, eu estou lá tantos anos. Tantos anos, ele não muda. Nunca mudou, nunca interferiu, nunca. Comigo também nunca. Honra seja feita. Nunca. Nós somos privilegiados porque ele... E acho que também... É que ele acredita na gente, acredita, né? Ele acredita, né? Você se mete na edição, não? Se você dá os olha, palpites? eu tenho uma equipe tão afinada que hoje eles são tão competentes e que eles me surpreendem. Eles me surpreendem todo domingo. Sabe? Mesmo assim. Você confia, né? Sim, confio muito. O Carlos, ele entra, mas eu entendo o Carlos, porque tem toda uma coisa de roteiro. São os filhos dele, né? Eu tenho os filmes da praça. Enorme. Tá certo. Mais alguma? Tem. Porque ela precisa ir dormir. Mas é tão gostoso, né, Eliana? Estamos 2 horas falando. E você estava preocupada? Não, gente, eu confesso para vocês o seguinte. Olha aí. Que eu tenho uma certa preocupação mesmo, e falei isso para vocês. Eu acho que é uma preocupação / respeito com o público, com quem eu falo, com quem eu me comunico. A vida inteira eu sou assim. Então é curioso as pessoas acharem que eu vou de boa. Ela, imagina, ela não fica nervosa. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu fico realmente na expectativa do que será, o que vem, sempre. Eu nunca acho que o jogo está ganho, sabe?
Nunca acho que o jogo tá ganho. Então, assim, até aos domingos, né? A gente é vice-líder já há muitos anos, mas assim, eu nunca acho que o jogo tá ganho. Cada domingo é o domingo. E acho que essa que é a magia, sabe? Então, assim, tô aqui no pod do Carlos Alberto, que é seu amigo, da Renata, que você já entrevistou várias vezes. E deu um show aí. As pessoas estão aí. Então falou, foi de uma lá. Eu tenho um absoluto respeito mesmo, sabe? Foi de uma grandiosidade, você foi de uma pela comunicação generosidade mesmo. Enorme. Não, com certeza, muito bom mesmo. Eu só quero agradecer. Tem mais alguma? Tem aí? várias, mas assim, uma que falaram aqui sobre o etarismo. O etarismo. Aí eu gostaria de comentar, que você comentasse um pouquinho sobre isso, que você se posicionou, então, né? Eu acho que hoje a gente tem tocado em algumas feridas que incomodavam e a gente não sabia como falar, e a gente não sabia como se expressar. Hoje, algumas bandeiras estão sendo levantadas, né? Então, é como eu falar para o Carlos, nossa, Carlos, até que você está bem para a sua idade. Entende? Eu escuto muito isso. Então, lógico, mas é chato, né? Todo mundo tem o direito de envelhecer com tranquilidade e com menos cobrança. São as rugas, é o corpo, e as pessoas têm que respeitar. Todo mundo vai envelhecer. Quem não quiser envelhecer, vai morrer cedo. Eu quero envelhecer, e eu quero envelhecer com paz de espírito, sem ficar, sabe, com neuras, sem ficar... Então, hoje, existe um movimento, assim como tem outros tantos movimentos, o etarismo fala um pouco desse preconceito ao envelhecer. Então... Eu vou fazer 50 anos. Nossa, mas você está bem para a sua idade. Não, mulher de 50 anos, mas não só... Mas não é toda mulher de 50 anos que está igual a você. Sim, mas a Ivete acabou de fazer 50, por exemplo. A Angélica daqui a pouco vai fazer 50, a Xuxa 60. Quer dizer, gente... E tudo bem, deixa as pessoas envelhecerem do jeito, sabe? E se tiver com uma ruguinha aqui, com um negocinho ali, que lindo, faz parte. Mas então, eu tenho... dado umas cutucadinhas nas minhas redes sociais. Hoje, por exemplo, a gente está entrando no mês que fala muito em doação de sangue. Então, se vocês me permitirem, você é doadora? Eu gostaria de falar aqui, porque algumas pessoas, por exemplo, a gente está em Junho Vermelho, né? É um mês da conscientização sobre a doação de sangue. 19% só dos brasileiros têm o hábito de doar sangue. E depois da Covid, o cenário está caótico mesmo. Então, pode parecer suficiente, mas não é. O estoque de sangue nos hospitais está em baixa e isso é alarmante. Então, esse é o post de hoje que eu fiz. Qual a importância de doar sangue? A resposta é simples. Para salvar vidas e resguardar vidas. Um único gesto de doação pode ajudar diversas pessoas. Então, você vai lá, se você estiver apto, aí assim, o que a pessoa precisa para doar sangue? Ter de 16 a 69 anos. Legal isso. Pesar no mínimo 50 quilos, então quem tiver menos que isso não adianta, não é um doador. Estar alimentado sem ingerir alimentos gordurosos antes da doação. Ter dormido pelo menos 6 horas no período de 24 horas antes da doação e portar um RG. Ponto. Quem não pode doar, né? Será que eu sou um doador? Quem não pode? Quem tem hepatite ou pessoas que tiveram hepatite após os 11 anos de idade não pode ser doador. Possuem evidências clínicas e laboratoriais de doenças sexualmente transmitíveis como hepatite B, C, vírus HIV. Doenças ligadas ao vírus, HTLV, aí doutora, eu não sei, 1 e 2. Doenças de Chagas, malária ou pessoas que fazem uso de drogas ilícitas. Essas pessoas não podem doar sangue. Quais são os tipos sanguíneos que hoje os hospitais mais precisam? O positivo, O negativo, A e B. Então, aonde e como eu posso doar? Qualquer hemocentro da sua cidade. Então, quem está assistindo a gente... Olha, legal, né? Basta procurar um hemocentro na sua cidade e checar se você atende aos critérios básicos. Pronto. Caso a resposta for positiva, é só estender o braço. Bonito. Não olhar para a agulha. Eu dou, mas eu não gosto de olhar para a agulha. E fazer sua contribuição, salvando vidas. Que lindo. Aí então, assim, eu tenho
30 milhões de seguidores nas redes sociais, mas assim, eu preciso falar coisas que prestem serviço também, sabe? Então, para mim, isso é muito importante. Seja no meu programa, seja aqui com vocês hoje, seja nas redes sociais, é isso que me move. Então, Muito olha, não bom. tem coisa melhor O desfecho, né? do que esse desfecho. Realmente. Você é realmente uma pessoa especial. Muito obrigada, Muito você obrigado. também, Carlos. Eu sei a tua vida, eu sei quanta coisa você faz. E eu sei que você só foi uma vez e veio aqui fazer o segundo podcast. Sim, o segundo da vida. Isso para mim é muito importante. Estou adorando. Que E bom. eu tinha certeza que ia ser Que esse delícia. show Que delícia. que foi. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Eliana. Obrigada de verdade. Adoro esse casal, viu? Obrigada. De verdade. Um carinho mesmo. E torço muito sempre pela felicidade de vocês. Que bom. Se ele sair da linha, você puxa a orelha Eu dele. puxo. Eu não saio da linha, ela é meu carretel. Ai, que Agora eu dei em cima. Depois Depois dessa, dessa, se inscreva muito no nosso obrigado. canal, né, amor? Se inscreva aí no nosso canal. Fala aí. No nosso podcast, toda Ativa o segunda-feira. Ativa o sininho ali, notificações, toda segunda-feira, às 8 da noite. dá like, dá like. É, e dá like. Eu vou aprendendo.